Oi, gente, como vai? Muito bom estar aqui nessa partilha do Evangelho diário, né? E o Evangelho que me foi proposto para hoje é o capítulo 5 de Marcos, versículos 21 ao 43. E então, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus passou novamente para outra margem e uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Ele estava à beira-mar. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, caiu-lhe aos pés e suplicava-lhe insistentemente: Minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe as mãos sobre ela para que fique curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e o apertava de todos os lados. Estava aí uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias e tinha padecido muito nas mãos de muitos médicos. Tinha gastado tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se na multidão por detrás e tocou-lhe no manto. Ela dizia: Se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para a multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Tu vês a multidão que te aperta e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou toda a verdade. Jesus então disse à mulher: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre da tua doença. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, somente crê. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamuriavam muito. Entrando na casa, ele perguntou: Por que essa agitação? Por que chorais? A menina não respondeu: Ela dorme. E começaram a zombar dele. Afastando a multidão, levou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. Entrou no lugar onde estava a menina, pegou a menina pela mão e disse-lhe: Talita cum, que quer dizer: Menina, eu te digo, levanta-te. A menina logo se levantou e começou a andar. Já tinha 12 anos de idade. Ficaram extasiados de tanta admiração. Jesus recomendou com insistência que ninguém soubesse do caso e falou para que dessem de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui o que a gente pode partilhar do evangelho de hoje são duas curas, né? Uma cura da filha do Jairo, que foi até Jesus, pedir que Jesus fosse até a sua casa, que tocasse na sua filha para que ela fosse curada. E a outra é a cura de uma mulher com hemorragia. Mulher essa que acreditava que apenas se ela tocasse no manto de Nosso Senhor, ela seria curada. E assim aconteceu. Ela tinha tanta certeza na cura dela que ela só precisou tocar no manto de Jesus. Jesus nem a viu, Jesus nem impôs a mão sobre ela, mas ela foi curada. Por quê? Porque ela tinha fé, porque ela acreditou naquela cura. E assim, apenas de tocar no manto de Jesus, Jesus nem a percebeu, somente sentiu que uma força saía de dentro. E depois ele viu que uma mulher havia tocado na sua roupa. Ele a procurou e perguntou o que tinha.
E assim ela disse que tinha uma doença muito grave, que nenhum dos médicos conseguiu a curar, mas que ela estava sentindo que estava sendo curada naquele momento. E a outra cura era para a menina do chefe da sinagoga, o filho de Jairo, né? Ele foi até Jesus e pediu que Jesus fosse até a casa dele, que impôsse a mão sobre a sua filha para que ela fosse curada. Daí se dá a diferença entre duas curas, né? Uma de uma mulher que creu, que sabia que só apenas precisava chegar até Jesus e que seria curada, e do chefe da sinagoga, que só acreditou na cura se o Senhor fosse até a sua casa, impôsse as mãos sobre a sua filha, e assim também ela seria curada. Assim o fez. Jesus foi até a casa do chefe da sinagoga, impôs, rezou, orou, e ela levantou. E Jesus disse que a partir dali que ela levantasse, ela já tinha sido dada como morta e também foi curada naquele momento. E Jesus pediu que naquele momento não se espalhasse aquela informação de que ele impôs a mão sobre aquela menina e ela foi curada. Porque Jesus não queria mostrar o que ele estava fazendo, mas ele queria que, apesar da cura, as pessoas compreendessem que o que cura, o que salva, é o tamanho da nossa fé, que é o que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida. Porque Jesus existe sim, mas se eu não tenho fé, ele não fará obras na minha vida. E eu fico muito feliz que no momento que eu recebi esse convite para partilhar esse evangelho com vocês, não sabia nem que evangelho era esse. Mas no momento em que eu peguei o evangelho e daí eu fui ler e verificar, nesse momento eu estava na UPA. Estava na UPA com a minha mãe, ela estava doente. E aí eu passei 7 dias na UPA. E eu sempre impunha a mão sobre a minha mãe e pedia que Deus a curasse. Não sei de que forma ela seria curada, de que forma ela ainda vai ser curada, que ela não está curada. Mas eu tinha certeza que se for a vontade de Deus, ela vai sair, ela seria curada. Hoje ela não está mais na UPA, mas eu agradeço assim pelas respostas de Deus na minha vida. Porque foi por meio dessa cura que me deu uma aliviada naquele momento de dor, naquele momento de cansaço, porque é muito cansativo a gente estar no hospital. Às vezes a gente vai doente, mas a gente fica mais adoecido por conta das coisas que a gente vê e que a gente absorve nesse lugar. Mas me fortaleceu. No momento que eu li essa palavra, eu me senti fortalecida e eu sei que a cura da minha mãe vai chegar. E também, nesse mesmo momento, a minha sogra estava sendo internada para fazer uma cirurgia, que ela tá com câncer no seio, já em tratamento, e ela também estava sendo internada para fazer a cirurgia na segunda-feira, que foi ontem. E ela fez a cirurgia dela, tá muito bem, graças a Deus, e a cura dela também já tá chegando. Então, o que eu tenho a dizer a respeito desse evangelho é que ele foi a resposta de Deus pelas minhas súplicas, pelos meus pedidos diários, por tudo que eu tenho vivido nesses últimos dias, por tudo que eu tenho passado. É só agradecer a Deus por tudo que eu tenho e por ele se manifestar de forma tão clara na minha vida. Obrigado, Deus, por tudo e por estar sempre presente na minha vida. E assim eu partilho um pouco de tudo que eu vivo diante das curas que eu já vivi. Eu ficaria aqui por dias e horas falando a respeito de tudo que eu já vivenciei diante das curas de Deus na minha vida e na vida da minha família. Obrigada pela atenção de todos e que vocês tenham um dia abençoado. Amém.